Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, Word in Code. É um prazer ter você comigo mais uma vez. Hoje nós vamos fazer uma atualização do vídeo que eu fiz no canal aqui, onde nós construímos juntos um slideshow em HTML, CSS e JavaScript, ok? Eu recebi algumas perguntas, tá? No meu particular, até quero deixar aqui um disclaimerzinho, né? Um pedido para vocês que estão conversando comigo, vocês sempre têm a liberdade de conversar comigo no particular, para quem tem os meus contatos particular, sem problema nenhum, tá ok, pessoal? Mas eu gostaria, assim, como nós estamos com o canal iniciando, o canal está aí num processo bacana, eu gostaria que vocês comentassem, né? Fizessem essas perguntas e tudo mais através do comentário. Por quê? Porque isso gera engajamento para o YouTube e é muito bacana, né? O YouTube consegue relacionar melhor esses conteúdos para que as pessoas possam ter mais acesso à informação, tá ok? Então, sempre que possível, podem perguntar no particular, sem problema nenhum. Eu sei que algumas pessoas às vezes ficam um pouco acanhadas, né? Envergonhadas de fazer perguntas ali, achando que de repente vão ser questionadas, né, mal compreendidas, mas não tenha essa percepção, porque você está aprendendo como muitas pessoas, ok? E como eu falei até no vídeo do slideshow, às vezes o básico para você é o avançado para outra pessoa, ou vice-versa, né? Então temos que respeitar todas as pessoas, todos os níveis, né, de onde as pessoas se encontram no momento, ok? Tendo isso em vista, então, eu recebi algumas perguntas que foram o quê? Jorge, bacana, gostei do layout, do slider, aprendi bastante, HTML, CSS e tudo mais, porém, eu fiquei com algumas dúvidas. Se eu quisesse pegar essas imagens dinâmicas, né? Porque ali naquele exemplo, a gente tem uma lista de imagens e tem 30 imagens. Se eu quisesse colocar essas imagens de forma dinâmica ali, porque eu comentei no vídeo que você poderia trazer, né, essas imagens, você poderia trazer de forma dinâmica, e aí você poderia pegar de uma API, por exemplo, ou de um banco de dados e tal. O que eu vou fazer? Então eu vou fazer aqui uma demonstração. Eu já estou na tela aqui com vocês tanto o slideshow que a gente criou. Eu não vou mexer na base HTML nem na CSS que nós criamos anteriormente, porque essa base, ela está feita e pode ser utilizada. O que nós vamos mexer somente no JavaScript. E aí existem várias formas, pessoal, que nós podemos fazer no JavaScript esse tipo de integração, tá ok? Nós podemos fazer de várias formas. Você poderia utilizar um framework, né? De repente conectando via um Node.js, um React ou um Vue.js, ou outra forma, você poderia usar aí um Next para fazer isso, poderia usar um Express, enfim, existem várias bibliotecas, vários frameworks que poderiam auxiliar você. No nosso exercício, como nós fizemos a primeira base em HTML, CSS e JavaScript puro, eu vou continuar fazendo no JavaScript puro aqui, para que você possa compreender que você não precisa utilizar um framework para fazer isso. Vamos lá então? Vamos para o código? Aqui na tela então, pessoal, aqui nós temos então o slideshow criado anteriormente, temos aqui o console aberto, que eu falei para vocês, sempre que trabalhamos com JavaScript, é interessante ficar com o console aberto, porque ele vai dar para a gente aí uma forma de nós debugarmos, né? Ou seja, verificarmos se tem algum erro, o que está acontecendo, né? Com as nossas linhas de programação, tá ok? E aqui nós temos lá aquele index que nós criamos na aula passada, o CSS que nós criamos na aula passada todo, né? E temos aqui o main.js, que é a base, né? Onde a gente pega a lista de imagens direto deste arquivo aqui, né? Que é o nosso arquivo imagens.js, tá ok? Lembram que nós copiamos lá de dentro do site, né? Desse site aqui. Ok, hoje nós não vamos então usar mais esse arquivo imagens, ele não vai ser usado mais. Esse cara import nós não vamos usar mais também, porque nós vamos pegar essas imagens agora de forma dinâmica, tá? Vamos pegar do mesmo site, tá? Porém, nós vamos pegar de forma dinâmica, tá ok? Então vamos lá. Qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Primeiro eu vou lembrar, fiquem comigo até o final do vídeo, que vai ter um bônus aqui nesse vídeo, tá, gente? Eu vou ensinar um negócio bacana aqui para vocês. Nós vamos fazer algumas coisas aqui que nós não fizemos no vídeo passado, além de trazer as imagens, que você vai aprender aí como um bônus, tá ok? Então vamos lá. Vamos tirar esse console log aqui, que nós não vamos precisar.
aqui no lugar desse cara aqui, ó, desse import, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos dar uma organizada nesse código. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tirar essa variável, vou colocar esse cara aqui para cima. Como isso aqui são variáveis fixas, eu vou deixar aqui em cima. Vou levar vamos trazer para cá. E nós vamos precisar carregar as imagens, né? Porque se veja que ele já está dando um erro para a gente aqui, ó. Ele está dizendo as imagens não existem, né? Eu não tenho, não está definida a variável imagens aqui, ó. Tá vendo no console aqui? Então vamos trazer essa variável imagens. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma constante, tá? Vou criar aqui com vocês então uma const. Antes de criar, vamos lá. O que eu vou precisar para carregar uma imagem? O JavaScript ele possui dentro dele um cara chamado fetch. O que o fetch faz, né? Esse fetch aqui, ó, só para vocês saberem. O que é o fetch? É esse cara aqui, ó, tá? O que o fetch faz? O fetch é uma forma de você conectar com dados externos, tá? De você buscar dados fora da sua aplicação, ok? Que pode ser através de uma API. Uma API, o que é uma API, né? Se você estiver pensando, você que está chegando aqui caindo de paraquedas, o que é uma API? APIs são endereços na internet que possibilitam, que disponibilizam, né, dados para você. Existem APIs gratuitas e existem APIs pagas. E existem APIs gratuitas, mas que exigem uma autenticação. Para esse exemplo hoje, nós vamos fazer através de uma API livre, que não precisa autenticação, que está pública e tudo mais, né? Nós vamos, na verdade, vamos usar uma URL, que na verdade vai ser essa URL aqui, ó. Já vou mostrar para vocês, tá? Vai ser essa URL aqui, ó, que nós já usamos na aula passada, que seria essa aqui, ó. Nós vamos pegar essa URL aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no navegador para vocês. Nós temos esse site, e aqui embaixo, lembra que nós pegamos desse endereço aqui, ó. Nós pegamos desse endereço aqui toda a nossa lista de fotos. Vai ser desse endereço aqui que nós vamos pegar a nossa lista de fotos. Só que agora, ao invés de nós colocarmos num arquivo, nós vamos pegar direto dessa URL, tá ok? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma constante, nós já falamos sobre isso, então vamos criar uma const aqui, que eu vou chamar também de imagens, mesmo nome que nós tínhamos lá, só que agora eu vou dar um igual aqui, melhor. Em vez de fazer imagens, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um get imagens. O que é um get, né? Imagens. O get quer dizer pegue a informação, tá? Get, pegar. Ok? Get imagens, vou criar uma constante para ela. E aí, para essa constante, eu vou definir aqui uma arrow function, ou seja, uma função, né? Uma função anônima. É igual você escrever assim, ó, function normal e tal, abrir aqui, definir um parâmetro e fazer assim. Só que em vez de eu fazer uma function desse jeito, eu vou criar uma arrow function, tá bem? Para você criar uma arrow function, você pode criá-la de forma anônima, ok? Aqui nós vamos começar a usar alguns atributos que são interessantes. Sempre que você usar uma API ou API, né, em inglês, né, o que é interessante você fazer? Se eu usar um atributo do JavaScript, que é o async await. O async await, ele serve para quê? Ele serve para que toda vez que você conectar na API, a API ela vai lá, ela vai bater na API, ou seja, nós vamos bater nesse endereço aqui, ó, que está aqui, vocês estão vendo esse endereço, né? Nós vamos bater lá no endereço e nós precisamos que esse endereço retorne uma resposta para a gente. Para evitar que a gente tenha um erro durante a aplicação ou um lag, que a gente chama, a gente usa o async await. Ele está dizendo assim, ó, enquanto você aguarda o retorno, faça alguma coisa, tá ok? Então nós vamos escrever aqui, ó, async, tá ok? Esse async, essa função, essa arrow function, eu quero que ela receba um parâmetro, tá ok? Que parâmetro vai ser esse? Vai ser esta URL aqui, ó. Mas para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma outra constante aqui, ó. Uma constante, para a gente não ter que escrever isso na mão, eu vou criar uma const URL base, vai ser igual a este cara aqui, ó, a esse endereço. Eu vou copiar aqui ó, esse endereço, vou colocar entre parênteses aqui, e o que eu fiz? Eu já criei aqui, vocês já aprenderam na aula passada o que é a diferença de constante e de variáveis, né? Então eu criei uma constante URL, né? URL base. Eu vou utilizar essa URL base aqui, ó, porque eu vou precisar dela aqui no async await. Vou abrir aqui então minha função, minha function,
e vou começar a escrever agora minha conexão, tá? Para isso eu vou criar uma nova const aqui, onde eu vou chamar ela de response, ou seja, response, ou seja, responda, né? Resposta, né? Resposta. Aí eu vou dar um await aqui, ó. Eu fiz um async aqui em cima que eu vou dizer, ó, enquanto async, await, agora aguarde, né? Aguarde. E vou criar o fetch. Lembra que eu falei para vocês do fetch? Fetch. O fetch, ele vai precisar da minha URL base. O fetch aqui, ele tem que conectar em alguma coisa quando eu digo... Eu poderia colocar essa URL direto aqui, tá, pessoal? Poderia fazer isso aqui, ó. Poderia colocar ele aqui. Opa, poderia colocar ele direto aqui. Funciona numa boa. Eu gosto de colocar numa variável, numa constante. Nesse caso, uma constante porque ela não vai sofrer alteração, né? Lembra que eu falei para vocês? Constantes não sofrem modificações. Então, eu estou na constante porque fica mais organizado e fica mais fácil. Se eu precisar modificar, eu modifico só aqui. Vamos imaginar que esse projeto fosse grande e eu fosse utilizar essa URL base, né, em vários lugares. Então, eu só modifico num lugar daí, ok? Aqui nesse caso eu não vou, provavelmente, imaginando, eu não vou precisar modificar em outro lugar. Bom, criei aqui uma URL base e aí o fetch, ele tem uma propriedade que se chama then, tá? Ou seja, conectou lá, eu quero que ele me retorne, tá? Eu quero que ele me retorne uma resposta, vou dar um resp aqui para ele, aonde o resp, eu quero que ele me retorne como um JSON. O que eu fiz aqui? O fetch conecta na base lá e me dá um then, me retorna, né, uma resposta que eu peguei aqui, e aí eu posso até para você... o que seria interessante aqui em vez de eu fechar aqui, gente, eu fazer o seguinte, eu posso... O fetch, ele também tem um tratamento de erros, se acostumem com isso. Seja em qualquer linguagem de programação que você fizer, é interessante você tratar os erros que você tá da tua aplicação. Deixa eu deixar aqui, ó. Aqui ainda está dando erro, tá? Porque eu ainda não... A gente não tem essa variável. Daqui a pouco nós vamos colocar ela, tá? Mas o mais importante é você se fixar no código agora. Então vamos tratar o erro. Então eu chamei a função e o que trata o erro? É o catch. Já até apareceu para mim, ó, o catch. Tá vendo? Tá bom? O catch, nós vamos ter o catch aqui. O catch, o que ele recebe? Ele recebe uma função. Ele pode receber uma função. Eu vou colocar aqui uma function, tá? Uma function error. E aí eu vou, dentro dela, eu vou só dar um console log aqui, ó, pra gente ver esse erro aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei dentro dele uma função que recebe um erro, né? E dentro dele eu dei um console log erro. Veja que esse erro que está aqui no console é o images da variável que está faltando, não é do fetch, tá ok? Uma vez que eu fiz o tratamento, recebi a informação, eu posso dar um return aqui, ó. Return response. Um return response, ou seja, se eu der um log agora aqui no get images, eu já vou ter, né? Vou dar um log aqui para vocês verem no get images, só que o meu get images ele pede que eu passe um parâmetro, que é o URL base, né? Então vamos passar o URL base aqui. Quem é o URL base? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? É esse cara aqui, que é o site que nós definimos aqui. Você veja que ele já trouxe para mim o que ele trouxe, uma promise, que eu falei para vocês. O fetch, com a async await, ele traz uma promise, ele está esperando uma resposta. Se eu entrar aqui na promise, eu vou ver que ele tem já um array aqui, ó. Ele trouxe um result para mim, que se eu abrir ele, o que ele é? Deixa eu aumentar aqui, fica mais fácil para vocês verem. São todas aquela lista de imagens, tá vendo? Aquela lista de imagens que que nós temos aqui nesse site, a mesma lista que está aqui, ó. Aqui, ó, é a mesma lista. Porém, agora eu estou pegando ela de forma dinâmica, eu não estou colocando num arquivo, tá ok? Para que a gente possa usar essa lista de imagens. Vamos baixar aqui de volta, aqui. Então eu já estou recebendo. Agora eu posso criar aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar mais uma const aqui, imagens. Agora sim eu vou criar nossas imagens, que vai ser igual. Posso usar ali a sugestão, que é um await, né? E vou ter o nosso array base, tá ok?
Ou seja, olha só que vocês vejam que aqui ele já me trouxe as imagens, tá vendo? Só que tá vendo que tá tudo desformatado, né? Mas nós vamos precisar mexer nesse código. Vamos fazer algumas coisas aqui para ficar mais legal esse código, melhorar ele agora? Vamos lá, vamos fazer algumas verificações. O que eu preciso fazer aqui? Primeiro, nós temos o load imagens aqui, que carrega nossas imagens. Uma situação que seria interessante, vocês estão vendo que a gente está com 30 imagens. Né? Fica muita imagem para pôr aqui. Ou não, vai depender muito da sua aplicação. Né? E se eu não quiser todas essas imagens? Poxa, eu não quero que venha 30, eu gostaria que viesse algumas só. A gente pode criar um parâmetro aqui em cima. A gente pode criar uma let aqui, né? Que pode chamar, por exemplo, max images, né? Max images, por exemplo, e vou dizer que só quero 15 aqui, tá ok? Ou seja, o que eu estou falando? Estou setando aqui uma quantidade máxima de imagens que eu quero. Por enquanto ela não está fazendo nada porque eu só setei essa quantidade de imagens. Eu tenho que usar essas imagens aqui, eu tenho que dizer para o código que eu não quero que ele carregue 30, eu quero que ele carregue só 15. Poderia ser 5, poderia ser 10, enfim, poderia ser a quantidade que eu quisesse. Isso por quê? Porque se você estiver, por exemplo, pegando de uma... Aqui a API, aqui, essa URL, ela me traz só 30 imagens. Mas no dia a dia você pode ter 1000 imagens, 10.000 imagens ou mais. Você pode estar com essas imagens em um banco de dados onde você vai ter muito mais imagens vindo. E você não necessariamente quer que carregue tudo de uma vez, né? Você quer algumas. Então a gente poderia ter primeiramente essas 15 imagens. Outra situação que a gente poderia ter aqui que ficaria legal, e aí já é um bônus para vocês, olha só. A gente poderia trazer essas imagens aqui, ó, essas aqui, de forma randômica. Não em uma forma... O que é randômica? Randômica seria aleatória, né? Ele vai trazer ali 15 imagens, por exemplo, de forma aleatória. Não numa lista, não trazer a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e tal. Ele vai trazer de forma randômica. Poderíamos fazer isso. Como que nós faríamos isso? Eu poderia fazer aqui uma função que pegasse essas imagens aqui e me sorteasse essas imagens. Vamos fazer isso? Vamos criar aqui uma função. Vamos criar aqui uma function. Vou criar aqui com o nome get random images. Vou criar assim. Aqui, ó, para que eu possa fazer esse cara aqui, eu preciso o seguinte, eu preciso de alguns parâmetros. Eu preciso receber as imagens, né? Eu preciso receber images, que é nada mais que esse cara aqui, né? E seria interessante eu receber, interessante que eu receba o max images, ou seja, eu preciso saber quais as imagens que eu vou usar para pegar randomicamente, que é a lista de imagens que eu já tenho, e preciso saber qual é o total de imagens que eu vou selecionar desse cara. Beleza? Uma vez que eu peguei ali, vamos lá. Lembra na aula passada que eu falei para vocês do for, né? Que a gente tem o for, que faz um loop dentro do array, né? Ou do elemento, ou de uma lista de itens que eu tenho e vai buscando as informações. Nós podemos usar o for aqui para fazer isso, para percorrer essa lista. Então vamos lá. Então vamos fazer um for, né? Deixa eu apagar aqui, o VS Code já me sugeriu ali, né? Algo, mas eu vou fazer na mão aqui junto com vocês. Vamos lá. O primeiro parâmetro de um for, o que é? É o instanciamento inicial dele. Qual o índice, qual o valor inicial dele. Nesse caso, a gente pode começar assim, ó, let i. E aí, qual vai ser o cara inicial aqui? Normalmente a gente começa em 0. Nesse caso, seria mais interessante que eu pegasse aqui o total de imagens que eu já tenho, né? Dessa variável imagem, essa constante imagens aqui. Como é que eu faço isso? Nós já vimos na aula passada, mas eu posso passar aqui, ó. Imagens, né? Ponto length. Ou seja, eu estou pegando o total, né? Eu estou dando um for, estou instanciando a primeira parâmetro do meu for, é a quantidade que ele quer que eu quero que ele inicie. Nesse caso, ele vai iniciar com o total de imagens que já tem lá na minha listagem, ok? Esse total de imagens, eu preciso que seja ele menos 1, para que o índice comece em 0, tá ok? Ou seja, vai ter 30, eu quero que ele comece com 29, tá ok? Aí eu vou dizer para ele, enquanto i for menor do que 0, ou seja, enquanto ele não terminar esse cara, deixa eu só dar um espacinho aqui, eu quero que ele pegue o i e incremente. Lembra que eu falei para vocês na aula passada do i++? Então,
Nós já temos aqui, ou seja, pegue, né, eu digo assim, ó, pegue o I, o tamanho de I, enquanto o I menos 1, né? Esse cara aqui, ó, eu posso até colocar esse cara aqui entre parênteses, só para... Opa, fiz apertei errado, gente. É o Shift, não o Ctrl. Só para ficar, a equação ficar melhor para vocês verem. Enquanto o I for menor do que esse I aqui, vai incrementando, vai somando mais um nele, tá? E aí eu vou fazer alguma coisa com ele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar mais uma constante aqui agora, uma const que eu vou chamar de J, tá ok? E vou fazer para ela, eu vou fazer um negócio que... aqui eu vou usar um cara chamado math.floor, tá? O que o math.floor faz? O math, ele vai te trazer, o math.floor vai te trazer a maior parte, o maior número, tá? Inteiro dentro de uma parte decimal ali. Dentro dele eu vou usar, olha, ele já até está me sugerindo aqui, só para vocês terem uma ideia, olha, ele já está me sugerindo, eu posso usar aqui o math.randall, porém, eu não vou fazer ele multiplicado pelo max_images, eu vou fazer ele multiplicado por I mais 1. E aí, eu posso criar aqui um array com os images, né? Images na posição I, olha, já está até me sugerindo o VS Code, onde eu vou ter também o images na posição J, tá ok? Isso aqui é o meu array, ou seja, isso aqui eu quero que seja igual ao quê? Ao meu images, opa, peraí, deixa eu apagar, meu images, J na posição J, images na posição I. Aí eu vou criar uma nova constante aqui, const, random, vou chamar ela de random, aqui ó, já até me sugeriu aqui, random images, que é o mesmo nome do images, que vai ser igual a images.slice, né, quero que comece na posição 0 e vá até o max imagens, ok? O que o slice faz, tá? Isso aqui, o slice também é um atributo do próprio JavaScript. Ele faz o que? Ele vai pegar uma parte de um array, nesse caso, né? Começando na posição que eu defini, que aqui no caso é na posição 0, até o máximo da posição, até o tamanho máximo que eu também defini. Ou seja, o início e o final. Nesse caso aqui, o máximo vai ser aquilo que está definido aqui na nossa variável max_images, né? Tá ok? Então ele vai pegar de dentro de imagens aqui, que a gente criou, que a gente fez o random, aqui ele vai vir aqui, vai pegar de dentro dele, vai pegar uma parte desse array, tá ok? E aí eu vou dar um return aqui na nossa função, na onde? No random, né? Random images. Opa, random, né? O meu random images, tá ok? Aqui eu retorno ele. Vamos colocar ele aqui, ó. Esse cara aqui pode ser uma constante porque ele não vai mudar mais, tá? Ele é uma const. Vou dar o nome para ele de limit. Vou colocar aqui limit images, tá? Ou seja, é um limit. Deixa eu colocar limited, que vai ficar melhor. Limited images, ou seja, eu estou dizendo para ele o seguinte. Eu estou pegando tudo isso aqui, ó, colocando numa constante para dizer, isso aqui é o limite de imagens que eu quero usar. Até agora, isso aqui que nós fizemos não serve para nada, porque ele não está sendo utilizado, tá ok? Vamos ver aqui como é que a gente vai sequenciar aqui agora. Seria interessante agora eu ter... Bom, o que nós vamos precisar fazer agora? Nós precisamos mexer nessa função aqui, ó. Essa função aqui, ela está trabalhando de forma... Ela está usando o image.length aqui como base para gerar a quantidade de índices, né, da nossa aplicação. Nessa função aqui, eu vou trocar esse cara aqui pelo max_images. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar esse cara aqui pelo max_images. Para quê? Para que ele pegue lá do meu total, do cara que eu defini, né? Desse cara aqui que eu defini que vai ser o máximo de imagens que eu quero. Mas ainda assim ele está trazendo, se você ver aqui, ele está trazendo 30 imagens. Ele já está definindo, porque você vê aqui, ó, o começo e o fim, na verdade, está aqui, mas ele está carregando total de imagens. E não é isso que a gente quer, né? Inclusive, se eu ver aqui, ó, aqui também está carregando um total. Também não é isso que a gente quer. Então a gente precisa arrumar isso. Tá ok? Vamos dar uma mexida, vamos ver onde é que nós temos que mexer aqui para ajustar esse tipo de situação. Tá ok?
No nosso estilo CSS, se a gente entrar aqui, ó, e a gente vir aqui no nosso slide aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, esse cara aqui no slider, a gente definiu aqui um grid, um display grid, e definimos também um grid template columns, mas a gente limitou o columns em 5 imagens. Se eu colocasse para 30 aqui, ó, vocês vão ver que as imagens vão rodar, tá vendo? De forma normal, correto. O problema é que esse valor aqui, agora ele é dinâmico, ok? A gente definiu aqui que eu quero poder definir quantidade de imagens que eu vou receber. Então eu preciso mexer nesse cara aqui também. Mas como que eu vou fazer para deixar esse cara dinâmico? Né? Como é que eu vou fazer? Eu vou manter o 5 que está aqui, tá ok? O que vai acontecer? Esse 5, vocês vão ver que ele só vai mostrar as 5 primeiras imagens, as outras não vão aparecer, ó. Porque eu limitei ele a 5. Tá ok? Ó, vai chegar na 5, na sexta a tela já não vai aparecer mais, ó. Tá vendo? Ele começa a morrer ali, ó. Tá ok? Ele só vem 5 imagens. O que nós vamos ter que fazer? Vamos criar aqui no nosso main.js aqui. Eu vou criar um cara aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar nosso parâmetro aqui, slider aqui em cima, esse cara aqui, ó. Eu vou pegar esse cara aqui e nós vamos definir para ele que eu quero que esse cara seja dinâmico. Eu vou fazer um slider.style. Lembra que nós já usamos isso na aula passada? Style, eu estou falando, entre no estilo. E aí eu vou pegar o grid. Vou pegar esse mesmo parâmetro aqui, que é o grid. Cadê? Para mostrar para vocês. Aqui, ó. O grid template columns. Vou usar o mesmo cara aqui, ó. Grid template columns. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele seja. Deixa eu colocar um template string aqui. Também falamos isso na aula passada. O que é um template string, né? Eu vou colocar aquele mesmo parâmetro. Esse cara aqui, ó. Vou copiar até daqui para vocês verem. Eu vou pegar esse cara aqui. Repeat, tá? Repeat, vou colocar aqui, ó, tá? Só que eu não posso usar o 5, porque o 5 ele fica fixo. Eu preciso que ele seja dinâmico, né? Então vamos criar isso aqui dinâmico. Vamos colocar uma variável aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Para colocar a variável, vocês aprenderam na aula passada. E o que eu vou passar ali? O meu max images. Mas ainda precisamos fazer mais ajustes, porque eu ainda tenho essas bolinhas, tem algumas coisas aqui errado. Ó, as imagens não estão no tamanho certo. E aí a gente tem que ver o porquê. Por quê? Porque está errado aqui, ó. O meu parâmetro aqui se chama slide. Eu modifiquei aqui para slide e não modifiquei aqui no... Aqui eu tenho que ter parâmetro slide, não img. Tá ok? E aí ele já começa a modificar aqui, ó. Mas vocês viram que bagunçou? Olha só, bagunçou. Por que bagunçou? Alguém consegue dizer? Coloca no comentário aí, vai lá. Por que você acha que bagunçou aqui, ó? Né? Inclusive parou o efeito, parou tudo. Nossa, bagunçou. Vamos lá para o nosso console, ele está dizendo, ó, que a propriedade client width não está definida, não existe, não pode ser usada. Onde é que está essa propriedade? Ela está aqui embaixo, quer ver? Ó, aqui, ó, client width. Por que ela não está conseguindo ser acessada? Porque nós modificamos o nome da classe aqui. Em vez de ser img, é a classe slide, correto? Então eu tenho que mudar aqui também, ó. No meu slide aqui, ó, que é onde eu pego a quantidade, o index dele, eu tenho que mudar aqui para slide também. Aí nosso erro some, né? Nossa imagem volta a funcionar, mas ainda tem duas imagens. Por que tem duas imagens? Né? Você deve estar pensando, nossa, mas tem duas imagens aparecendo em cada um. Né? Então vamos ver aqui o que está acontecendo, vamos olhar. Nós fizemos alteração no código, então a gente precisa debugar ele. Olha só, vamos olhar aqui, nós temos o nosso load option, tá? O nosso load option também tem que agora passar a receber o max, não mais, eu não pego mais isso aqui de forma fixa, agora a gente vai pegar isso aqui, ó, de forma dinâmica, tá? Isso já vai fazer com que os nossos índices aqui embaixo, nosso menuzinho já tenha só a quantidade que eu quero, tá vendo? Tá? Então aqui também, onde mais a gente tem, ele tá de forma, aqui ó, nós temos aqui ó, também sendo pego de forma fixa, a gente não quer, a gente quer isso aqui de forma dinâmica, tá ok? Então modificamos aqui para o max image também, vamos ver o que mais que a gente vai precisar aqui. Estou dando uma olhada, deixa eu ver aqui, load images,
Nós temos o nosso load images. Olha só, gente, nós temos aqui o images, né? O meu load images, ele tá carregando, eu tô mandando como eu preciso nele as imagens e o container, correto? Só que eu tô mandando imagens que eu tô mandando para ele, ainda são as imagens que estão vindo aqui, ó. E eu não quero mais que seja esse. Eu quero que ele pegue as imagens que vão vir do Randall Images, correto? Para isso, eu vou precisar modificar aqui, ó, para pegar daqui, ó, Limited Images. Eu preciso que esse cara aqui agora receba as imagens do Randall de forma randômica. E com isso a gente já tem as imagens agora sendo buscadas, né, de forma dinâmica, de forma randômica, dentro do meu sistema, dentro do nosso código. Que bacana, não é? Ou seja, agora você tem um código simples, ele é um código dinâmico, você pode implementar ele buscando, você pode trocar essa URL aqui se você quiser pegar uma imagem de um outro lugar, de uma outra lista de forma simples, você pode modificar aqui a quantidade de imagens que você quer que apareça no seu slide, você pode mudar o tempo aqui, ó, para 5.000, por exemplo, né? Eu quero que o tempo entre uma imagem fique mais tempo, né? Olha lá. Então ele vai ficar mais tempo entre uma imagem e outra, vai ficar 5 segundos para trocar. Não, mas está muito demorado, eu quero que seja 1 segundo. Cada 1 segundo ele troca imagem, ele vai ficar super rápido, né? Ó, ele vai trocar a imagem muito rápido. Mas você pode fazer tudo isso agora de forma dinâmica. Você tem os parâmetros que definem aqui, as variáveis que definem o início do teu processo, você tem da onde você vai pegar suas imagens, você tem as imagens chegando de forma randômica para você, nós criamos aqui, né, a função que vai gerar essas imagens de forma randômica para você. Esse é o vídeo aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido entender o processo de conexão com o API, como é que funciona. É claro que esse modelo aqui é um modelo muito simples, como eu falei, você está conectando na API, você não está utilizando nenhuma autenticação, nada, é somente para você ver como que você pode transformar isso de forma dinâmica, tá ok? Se você está aqui nesse vídeo até esse momento, significa que ele foi útil para você. Dessa forma eu pediria para você deixar aí um like para a gente no vídeo, deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que seja útil para ajudar o canal. E no mais, muito obrigado por você estar aqui até agora.